Oi galera, tudo bem? Ontem a gente começou a conversar um pouquinho sobre as fake news. E só lembrando que eu tinha mandado no áudio pra vocês, mas quem não ouviu o áudio e quiser dar uma ouvida antes dessa aula começar, corre lá porque eu vou dar continuidade nas coisas que a gente já começou a conversar. Algumas coisas que eu pontuei, pra quem já ouviu o áudio, que eu acho que vai ser importante pra gente continuar. Ontem eu mandei uma fake news pra vocês e eu queria entender o porquê que as fake news, por que uma notícia é falsa quando a gente escuta ou quando a gente vê, por que ela mexe com a gente a ponto da gente não conseguir parar pra pensar ou pesquisar se ela é verdadeira ou não e já ir compartilhando pra outras pessoas. A gente levantou algumas possibilidades, eu achei bacana que vocês foram colocando no grupo também o que vocês pensavam, que é a forma como essa notícia é compartilhada, então o formato do texto, como ela é escrita, as palavras que usa, se é algum profissional ou não que está falando, que está escrevendo. Teve alguém que falou sobre a apresentação gráfica dessa notícia, então o fato dela estar numa imagem, nessa imagem ter uma referência que é uma referência confiável, que qualquer um pode fazer hoje no Photoshop ou qualquer ferramenta e programa online. Essas coisas influenciam. Quem tá falando, então o fato de eu ser professora de vocês e falar uma coisa pra vocês, vocês pré-entendem que vai ser uma coisa verdadeira, e o quanto essa notícia, o conteúdo da notícia, afeta a gente. Então, no caso, ontem foi uma notícia sobre coronavírus, que é uma coisa que está mexendo bastante com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Então, foi uma apelação afetiva. E talvez a apelação afetiva faça com que a gente não consiga raciocinar muito bem. E compartilhe na angústia, no desespero, a gente acaba compartilhando sem ver. Tudo isso vocês foram falando lá, achei bacana a interação, então a gente vai dar continuidade disso. Eu tinha parado sobre o que mudou, né? Porque eu disse que as notícias falsas, a mentira, acompanha a gente desde que a sociedade é sociedade. Mas o que mudou nos últimos anos que a gente tem falado tanto de fake news? O advento das redes sociais. Essa bola eu também já tinha cantado pra você. O advento das redes sociais não só permite que a gente espalhe as coisas rapidamente, como a gente comentou, mas também permite que a gente responda às notícias que a gente recebe. Antigamente, lá na monarquia, às vezes o rei mandava um recado para os súditos e todo mundo só escutava. Olha, o rei proibiu a gente de fazer isso. O rei agora vai cobrar tal imposto. Agora não é só mais assim. Porque antes as pessoas ouviam, fofocavam daqui e dali, diziam sua opinião, mas isso não tinha repercussão. Agora não. Agora a gente pode escrever textão, os famosos textões, que exprimem a nossa opinião e que às vezes outras pessoas se identificam e compartilham mais esse textão escrito por alguém, que é a opinião de alguém, do que a própria notícia. E esse textão influencia mais a opinião de outras pessoas do que a própria notícia pode influenciar. Essa é uma das possibilidades das redes sociais importante. E outra coisa é que a gente se perdeu em que fontes a gente pode confiar então. Porque se todo mundo pode colocar opinião e todo mundo pode compartilhar a notícia, como que a gente vai saber se a fonte é confiável ou não, inclusive se a própria fonte pode ser falsificada? Importante, para se criar uma fake news, e isso tem a ver também com a questão de você usar o nome de uma fonte confiável, mesmo não sendo a fonte que escreveu, você precisa tirar a credibilidade de fontes confiáveis. Por quê? Antes a gente tinha as fontes que a gente podia confiar, então a BBC News, né, os noticiários de TV, alguns, que a gente tinha certeza que dali não ia vir informação falsa. Então tem um movimento de pessoas, de empresas, de organizações que criam fake news, que é de tirar a credibilidade dessas fontes, de dizer que elas são mentirosas, de inventar fake news e boatos sobre as próprias fontes. Então chegou um momento em que a gente não pode confiar mais nem nas fontes que a gente confiava antes, porque elas também estão sendo alvos de fake news. Outra coisa muito importante e que foi muito comentada ultimamente é a questão do uso de dados. A gente acessa as redes sociais e lá, fica as coisas que a gente gosta, o que a gente curte, as coisas que a gente interage mais, os lugares que a gente vai, tudo isso fica salvo nas nossas contas das redes sociais. Esses dados deveriam ser protegidos, mas nem todos eles são. Então, se uma pessoa tem acesso, uma pessoa, organização, tem acesso a isso, ela tem acesso à sua vida, tem acesso às coisas que você gosta, tem acesso às coisas que você tem medo, tem acesso às suas crenças, porque tudo isso você compartilha nas redes sociais. De um modo geral, facilmente, uma pessoa ou uma organização consegue ter um panorama geral para criar o perfil da população. Então, se eu quero saber se na minha cidade, quem são as pessoas que moram ali, o que elas pensam, eu posso acessar as redes sociais e pegar esses dados. Se a maioria das pessoas estão curtindo páginas religiosas, por exemplo, eu sei que aqui tem uma quantidade grande de pessoas que são religiosas. Se eu quiser criar uma fake news, o que eu vou usar nessas notícias? Eu vou usar uma causa religiosa, eu vou falar de Deus, eu vou falar de coisas que vão atingir as pessoas pessoalmente, afetivamente
e emocionalmente. Se eu sei que o público é um público de classe econômica mais baixa, que é um público pobre, eu vou colocar isso na notícia porque eu sei que isso vai afetar vocês e sei que isso vai fazer vocês acharem que a notícia é verdadeira, vai desestabilizar. Que foi o que eu fiz ontem, por exemplo. A notícia falsa, uma fake news, não é uma mentira. Ela é também uma mentira, mas não se trata de uma mentira, de um boato e de uma fofoca. Uma notícia falsa, ela tem um objetivo, que é atingir a massa, a maior quantidade de pessoas e geralmente manipular essas pessoas, formar opinião ou influenciar em tomada de decisões. Não é uma simples mentira que eu conto de brincadeira. Isso não é uma fake news, né? A mentira acompanha a gente de outras formas. Mas quando a gente fala de fake news, a gente está falando de um outro tipo de mentira. Então, como que eu crio uma boa fake news? A gente já entendeu. Para criar uma boa fake news, eu preciso saber para quem eu vou mandar. E eu preciso saber como atingir essas pessoas. Será que vai ser com uma linguagem mais difícil, para parecer que eu sou profissional? Ou será que vai ser numa linguagem mais simples, num tom de voz mais desesperado, como eu mandei no áudio para vocês ontem? Eu preciso saber para quem eu estou mandando e pensar que tipo de linguagem e texto eu atinjo melhor o meu público. 2. Eu preciso de dados dessas pessoas para conseguir fazer esse perfil. Esses dados eu posso conseguir nas redes sociais, eu posso conseguir na internet. Existem várias formas de conseguir isso. E para aceitar uma notícia, para compartilhar uma notícia, a sociedade e a população não precisa exatamente de algo que seja verdade. A gente precisa de algo que afete nossas paixões, nossas emoções, nossos medos, nossas crenças e nossos preconceitos. Quando a gente recebe uma notícia ou uma informação que mexe nesses pontos pra gente, infelizmente, a verdade se torna menos importante do que o que a gente sente. Então, o que a gente sabe é menos importante do que o que a gente sente. E aí a gente tem um conceito muito importante, um conceito contemporâneo, e que foi considerado a palavra do ano no dicionário de Oxford, que é o conceito de pós-verdade. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse conceito também. Só pra gente contextualizar isso, foi assim que aconteceu as eleições dos Estados Unidos, que colocou o Trump como presidente. Em 2016, que foi exatamente o momento em que teve o boom de se falar sobre fake news e que teve o nascimento da palavra pós-verdade. O que aconteceu nos Estados Unidos? O Trump sacou que isso era uma ferramenta importante, que é uma ferramenta que ele poderia usar para colocar as pessoas a favor dele e também para entender como que podia ser o discurso dele para que as pessoas adotassem a campanha de propaganda política dele. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa de dados, ele contratou uma pessoa para fazer isso, de dados da internet, para entender quem era a população norte-americana que ele precisava afetar. E com o resultado dessas pesquisas, começou a criar uma série de fake news, um robô, na verdade, que disparava essas fake news diariamente, e essas fake news consistiam em denegrir a imagem da candidata, que era a oposição. Então, algumas das fake news que foram colocadas foi que ela tinha contato e parceria com atentados terroristas e com organizações terroristas, de que um agente do FBI tinha descoberto isso e tinha sido assassinado. Tudo isso foi desmentido depois, mas tudo isso foi importante para que ela perdesse popularidade e o Trump, que estava contra ela, ganhasse popularidade. Outras notícias que foram compartilhadas nessa época e também eram fake, era sobre a população imigrante. Os norte-americanos tinham uma questão pessoal com a relação dos imigrantes, de xenofobia e de racismo. Ele utilizou isso para criar notícias falsas que colocavam essa população em situação de delinquência. Então, automaticamente, as pessoas recebiam essas notícias falsas e aprovavam o discurso de ódio do Trump quando ele dizia que ia expulsar dos Estados Unidos pessoas que não fossem norte-americanas. Ele justificou o discurso dele a partir de fake news. Então, o Trump sabia exatamente o que os eleitores queriam ouvir. E isso volta para o conceito de pós-verdade. Não importava o que era realidade e o que era verdade. O que o Trump dizia era o que os eleitores pensavam, e só isso bastava. Era o que os eleitores sentiam. Então isso se tornou uma verdade, apesar de não ser um fato real. Tá errado usar a informação das pessoas e fazer esse tipo de pesquisa para a campanha eleitoral? Não.
Não tá. Por exemplo, eu posso saber que na minha cidade eu sou um vereador e posso saber que na minha cidade as pessoas se importam muito com cachorrinhos. E por isso eu coloco na minha campanha eleitoral que eu vou criar um hospital e um abrigo para os cachorrinhos. Logo, eu ganho mais votos, porque eu fiz essa pesquisa antes. Pode ser que eu nem me importe com cachorrinhos. Isso tudo bem, é ok, afinal de contas a gente espera que os políticos respondam à demanda da sociedade. O que não é certo é pegar esses dados de lugares dos quais eles não deveriam vazar. Por exemplo, das redes sociais. Esses dados eram sigilosos, eles não podem sair de lá. E 2, também é proibido, é antiético e é criminoso eu criar fake news para denegrir a imagem da oposição. Isso está errado. Então aqui comigo só para fechar o conceito de pós-verdade. Para acreditar, a massa não precisa de um fato. Precisa de situações que confirmem sentimentos, medos, sensações, opiniões, paixões e questões que são extremamente pessoais. Ok? Vamos fechar com essa informação. Então, como os geradores de fake news conseguem atingir as pessoas na própria internet, usando os próprios dados da internet? Vamos separar 3 coisas que foram 3 coisas que eu falei do começo do vídeo pra cá. Fake news, mentira e pós-verdade. Fake news é uma notícia mentirosa. Fake news é uma notícia que não é verídica. E a fake news, a notícia mentirosa, ela tem o objetivo de atingir grandes massas e espalhar uma coisa para influenciar e manipular pessoas para a tomada de decisões, principalmente. Mentira é uma coisa cotidiana que existe desde quando a humanidade é a humanidade. Pode ser uma fofoca. Se eu estou denegrindo a imagem de alguém, também não é uma coisa legal. Mentira não é fake news é um tipo de mentira. Pô, o que é pós-verdade então? Pós-verdade não é uma mentira. Pós-verdade é uma verdade individual. Pós-verdade é um conceito que não tem nada a ver com a realidade, mas sim com o que eu sinto que é realidade. Exemplo, não importa se já foi provado, comprovado e testado que a China não inventou o vírus do coronavírus, não inventou o Covid, não inventou o Covid. Eu sinto que a China fez isso. Então, quando eu recebo uma notícia que diz que a China inventou o coronavírus, pra mim é uma verdade. E eu não quero saber de qual fonte é. Eu não vou pesquisar, porque eu sinto isso, sabe? Eu acho que só não publicaram ou só não descobriram ainda. Isso tem a ver com preconceito meu, com uma coisa que eu sinto, com uma crença minha, não tem a ver com os fatos. Isso é uma pós-verdade. Não tem compromisso com a realidade. É diferente de você saber se é certo ou errado, ou se você considera certo ou você considera errado. Mas o mais importante é a gente saber que, como tudo isso tem objetivo de influenciar e manipular as nossas ações, a gente tem que entender que a forma como a gente age tem consequências. Não só pra gente, mas globalmente falando e para outras pessoas. Então, por mais que eu sinta que algo é verdade e por isso eu me sinta no direito de compartilhar e dizer aquilo, eu preciso saber que aquilo tem consequência para as outras pessoas. Por exemplo, linchamentos, agressões, assassinatos foram situações extremas que decorreram de mentiras que foram compartilhadas na internet sobre determinadas pessoas. A gente tem uma infinidade de notícias que relatam esse tipo de acontecimento. Na pós-verdade, o preconceito ele vale mais que a verdade. O que é extremamente incoerente, porque a luta da nossa sociedade e da humanidade foi na busca pela verdade. E isso se transformou em uma das nossas premissas éticas. Mas ainda assim o nosso preconceito vale mais que a verdade e o que eu sinto vale mais do que eu sei, do que eu penso ou do que eu posso saber. Sem nenhum compromisso com a realidade, quando eu compartilho informações ou quando eu mantenho o meu pensamento segundo os meus sentimentos ou as minhas premonições, quando eu faço isso, eu posso estar ferindo a dignidade de outras pessoas. E por isso a gente precisa sempre parar e pensar. E se basear nos fatos e no que a gente sabe que é real, pode ser uma alternativa, uma estratégia para a gente evitar ferir a dignidade de outras pessoas. Respeitar a diversidade sociocultural e os valores humanos, que é o que a gente sempre volta a falar. E para finalizar, eu tenho 2 indicações para vocês. Primeiro, a gente está finalizando esse vídeo, mas a gente não está finalizando o assunto. Espero que a gente possa voltar a conversar com isso. Mas vou fazer 2 indicações, que é um filme muito bacana para vocês assistirem, que chama O Abutre, que fala de fake news. Então, quem tiver de quarentena, ou mesmo quem não tiver de quarentena, mas gosta de indicação de filme para assistir. E a outra indicação, eu vou deixar um link para vocês entrar no site da BBC,
que fala sobre 3 casos em que fake news causaram grandes guerras ou confrontos, e é assustador. Vou citar uma delas para vocês, vou cantar a bola de uma delas. Mas a Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos começou a participar, que é aquela guerra que marca o conflito dos Estados Unidos com o Iraque, ela foi devido a uma fake news. O Iraque tinha um conflito com o Kuwait, e uma kuwaitiana gravou um depoimento, né? Foi um depoimento público, na verdade, em que ela pedia socorro, pedia a intervenção dos Estados Unidos, porque o que estava acontecendo lá era subhumano, que as pessoas estavam sofrendo, que as pessoas estavam passando por situações que eram inadmissíveis e que o Iraque estava sendo extremamente cruel na invasão do Kuwait. O que aconteceu? A população apoiou a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, e por isso os Estados Unidos entrou. Poucos anos depois a gente descobriu que na verdade essa moça não era kuwaitiana, que ela não tinha nada a ver com a guerra, que na verdade ela era esposa de um político estadunidense e ela foi usada como atriz para conseguir convencer a população a apoiar os Estados Unidos a entrar na guerra. Bom, só para vocês entenderem o tamanho da gravidade, fica aí como indicação e a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, manda pra gente, continua interagindo no WhatsApp e no grupo do Facebook e tchau!